Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Então, o relato que eu vou contar hoje, a pessoa que me mandou, ela quer ficar no anonimato. Mas aconteceu em Tocantins. Isso tudo na fazenda do avô dele. Ele disse que não quer dizer o nome dele, não quer, porque ele não quer que as pessoas ao redor, né, fiquem tirando chacota do avô dele. Até porque é um fazendeiro muito bem conceituado lá no lugar. Tem uma fazenda muito grande, um aras na realidade, né, de, de cavalo. Ele cria cavalo de raça, mas ele não quer ficar citando nomes. Tudo começou quando ele foi passar o verão, né, na fazenda do avô dele. Ele disse que passava todos os verões lá porque ele amava ir para lá nas férias. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Então ele saiu e foi de novo, né? Passar o verão dele na casa do avô. Chegava lá, pegava os cavalos, começava a cavalgar e fazia toda aquela festa que todo adolescente, né, de 16 anos faz. Ele disse que ele conta, né, que amava assim cavalgar naqueles cavalos. Ah, ele não via a hora de chegar às férias para poder estar indo lá. Tudo na vida dele era a maior alegria indo para casa do avô dele. E eu acho interessante, né? Até porque cavalgar isso tudo é muito gostoso. Olha só o contato que ele tinha com a natureza, que coisa deliciosa. Então assim ele fazia sempre. Só que uma bela noite, ele disse que estava terminando de escovar os cavalos, escovou todos eles, que eram vários cavalos, vários. Ele disse que começava assim, tipo 4 horas da tarde, e terminava 10 horas da noite. Ficava escovando esses cavalos. Então ele estava terminando de escovar o cavalo e ele viu uns barulhos meio estranhos na mata ao lado, né? Porque a fazenda do avô dele tinha-se muito mato, muita vegetação ao redor, até porque tinha plantações, né? Para poder estar sustentando os cavalos. E ele disse que viu uns barulhos muito estranhos, mas até não se apegou no barulho. Isso era mais ou menos 10h30 da noite. Então ele escovou o último cavalo, colocou para a estrebaria, trancou tudo e foi tomar um banho. Ele disse que tomando banho ele começou a ver os cavalos se agitarem demais. Mas era uma agitação que era sobrenatural. Era uma coisa que não era normal o que estava acontecendo com os bichos. Era sobrenatural. Ele disse que era muito esquisito tudo o que estava acontecendo. Então ele terminou de tomar o banho dele rápido. E ele pegou uma espingarda e foi em direção à estrebaria. Como tinham 4 estrebarias, ele começou na primeira, correu todo o espaço e ele não viu nada. De repente ele foi para a segunda estrebaria, correu todo o espaço e ele não viu nada. Depois ele foi para a terceira estrebaria, também não viu nada. Na quarta, ele viu uma cena que horrorizou ele. Lá estava em pé, em cima de um cavalo, um animal, com mais de 2 metros de altura, totalmente peludo, com os olhos amarelos. Ele se deliciava do cavalo. Ele tinha rasgado o cavalo inteiro e estava comendo o bicho. Ele disse que nunca tinha visto uma cena tão horripilante na vida dele. Era uma cena assim tão horrorosa que ele disse que via o bicho tomando sangue e ao mesmo tempo puxando as vísceras do animal para fora. Era uma coisa assim sobrenatural e surreal. Diz ele que o rifle que ele tinha na mão não ia servir de nada para ele. Até porque o bicho era muito grande. Então ele disse que colocou a mão na boca, querendo sufocar o grito, querendo sufocar o, o pavor que ele estava sentindo e até mesmo a respiração, para que o bicho não percebesse ele. E pensou de alguma forma que ele poderia sair de dentro daquela estrebaria sem ser notado. Então o bicho estava lá, comendo, mas virado de frente para ele, se alimentando do cavalo, mas de frente para ele, aonde ele estava escondido. Então ele disse que começou a sair lentamente. Quando ele se deu conta, o bicho estava olhando para ele. Ele disse que o pavor foi tão grande que ele queria morrer. Aqueles dentes horríveis olhando para ele, regaçados, querendo pegar ele. Aquele olhar amarelo de ódio de um bicho que não queria saber de nada, a não ser de matar. Ele disse que não sabia o que fazer. As babas de sangue escorriam pelos dentes, pela boca do bicho. O pavor foi gigante. Então ele disse que no impulso ele jogou a espingarda em direção ao bicho e saiu correndo tudo que ele podia de dentro daquela estrebaria até chegar em casa. Diz ele que correu tudo o que ele imaginou.
e o bicho quebrando tudo na estrebaria e saindo atrás dele. Ele disse que, graças a Deus, ele atingiu a casa, entrou e fechou tudo. Quando ele trancou a porta da casa, sabe aquela porta que tem, ela tem a porta que é dos mosquitos, né? Com a gateira, e tem a outra porta de madeira. Então ele fechou as duas. A porta do mosquito, ele quebrou tudo, tirou tudo para fora. E a outra porta ele não conseguia abrir porque era de madeira muito forte. E ele batia, ele batia, ele batia, e ele não conseguiu entrar. Não tinha ninguém na fazenda, só estava ele, pois todos tinham ido na igreja. Ele disse que passou o maior terror da vida dele, mas que finalmente o bicho foi embora. Depois de passar todo esse apuro, toda essa angústia, toda essa agonia, que ele pensou que ia ser morto também como o cavalo, ele disse que o avô dele chegou e viu a porta toda suja de sangue, tudo sujo de sangue na área da casa, né? Estava tudo molhado. O avô dele ficou em desespero, achando que o sangue era dele. Mas não, ele estava dentro de casa, são e salvo. O sangue era do cavalo. Me perdoe, mas é que me deu uma sensação estranha agora. Porque eu vi a imagem, né, do bicho morrendo, tadinho. Então, o que aconteceu? Ele disse que acabou indo pra estrebaria com o avô dele. Tadinho do cavalo, eu fico imaginando. E foi lá e tirou tudo, né? Os restos mortais do bicho. Que já tava lá todo sem, sem comentários. E ele disse que era sangue pra todo lado. E eles acabaram enterrando o resto do bichinho. Imagina um cavalo manga larga, né? De puro sangue. Está preso numa estrebaria, ver um bicho desse e rasgar o bicho inteiro e começar a comer ele vivo. Isso é muito triste, gente. Por isso que me deu até um lapso. Porque eu já vi uma cena de lobisomem e eu acho assim que é terrível. Eu fico imaginando a situação. Então eles limparam tudo, arrumaram tudo, fizeram tudo que tinha que ser feito. E ele disse que aonde foi os lugares mais felizes da vida dele, os melhores momentos que ele passou na vida dele, tudo que ele vivenciou, tudo que ele teve na vida dele, acabou naquela noite. Ele nunca mais voltou para a fazenda do vô. Só vai lá de vez em quando para visitar, mas vai embora no mesmo dia, não faz questão de dormir. Diz ele que as férias deles nunca mais foi para lá. E acabou, acabou. Ele fez tratamento, fez muita terapia, para poder esquecer o que ele viu naquela noite. Eu imagino o terror que ele passou. Que ele viu o bicho de perto, né? E ele disse que, infelizmente, né, ele não consegue mais voltar lá. E que sim, ainda continuam tendo ataques na fazenda do vô dele. O lobisomem em questão ainda está residindo naquela região. Infelizmente, né, não foi descoberto quem é, ninguém sabe, mas os animais, os gados, né, os cavalos e os animais da redondeza aparecem mortos por esse bicho. Infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado da história dele. Ele não quis se identificar, vamos respeitar, né? Eu achei uma história um tanto quanto interessante. Peço perdão pelo lapso que me deu, porque eu tive uma visão esquisita ali. E é por coisa de bruxa. E acabei saindo um pouco fora do ar. Mas isso é normal, bruxa tem muito disso. Vão se acostumando com a bruxa de Salem. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. E eu volto mais tarde com outro relato mais interessante pra vocês. Tá bom? Um beijo bem grandão. Até mais tarde.